estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Material organizado é a nossa rotina, você já sabe, você já tem esse hábito, então agora é hora da gente desfrutar de um objeto de conhecimento que nós já estamos trabalhando desde a aula 18, que a gente está falando sobre substantivo. Nós vamos dar hoje continuidade, nós vamos ver hoje uma nova etapa do desmembramento de substantivo. E nós vamos falar, sabe sobre o que na aula 20? Substantivo próprio e comum. Vamos ver comigo todas as definições. Substantivo vamos relembrar, na aula de número 19, nós falamos que substantivo é tudo aquilo que dá nome. Nome aos seres, a objetos. Agora, se você não recorda da aula 19, ou se você não teve a oportunidade ainda de assistir, corre lá no YouTube, que a nossa aula já está disponível e você vai poder rever quantas vezes for necessário, quantas vezes você precisar para o seu entendimento. Mas, num breve resumo, vamos ver aí o que é substantivo. Substantivo é tudo aquilo que dá nome. Nome a quê? A pessoas, objetos, lugares, animais, ações, sentimentos. Nós falamos de uma forma bem detalhada na aula anterior. Animais, nós temos, olha, cachorro, gato, papagaio, cobra, uma variedade de animais. Nós temos aí sentimentos, amor, ódio, tristeza, alegria. Nós temos aí representando pessoas que são idosos, crianças, adolescentes, bebês. Nós temos pessoas de outros países que nós chamamos também de estrangeiros, e por aí vai o nosso conhecimento. Nós temos agora que fazer essa revisão oral. E fala também que substantivo pode ser nome de objetos. Fala para mim aí agora. Preste bastante atenção ao seu redor e responde. Você está vendo qual objeto à sua frente? Creio que você deve estar assistindo agora através de um aparelho de televisão, ou um celular, um notebook, ou um computador de mesa. Qual objeto? Então, esse nome que nós demos para televisão, computador, celular, notebook, nós demos um nome que é chamado de substantivo, nomes de objetos. Nesse momento que você está assistindo a nossa videoaula no conforto da sua casa, você está assentado no sofá? Numa cadeira? O que você está usando aí para apoiar a sua atividade? Eu vou falar. Uma mesa, um caderno, um livro. Então, tudo isso aí, toda essa observação que a gente acabou de fazer do seu ambiente escolar, residencial, nós demos um nome para os objetos, que nós chamamos de substantivos. Agora, trazendo o substantivo para a nossa videoaula, que eu estou gravando junto com você agora, o que eu tenho aqui de recurso de objeto? Eu tenho uma caneta, eu tenho um controle, que eu vou mudar os slides, e nós temos a câmera, a iluminação que vocês não estão vendo, o cenário e o aparelho de
TV. E eu tenho também a atividade da plataforma, porque eu sigo a atividade. E a atividade é um substantivo. Então, substantivo, revendo, é tudo aquilo que dá nome. Então, eu estou utilizando um microfone e nós temos outros recursos que você aí não está alcançando, que não está chegando até você. Mas nós estamos agora preparados de vários substantivos para que a gente possa abrilhantar e fortalecer ainda mais esse conhecimento. Substantivo comum. Comum, o próprio nome já diz. Substantivo comum nomeia seres de uma mesma espécie de uma forma geral. Quando eu falo pessoas, pode ser dentro desse grupo, dessa classe de pessoas, eu estou falando de idosos, de crianças, de adolescentes, de bebês, de pessoas que estão longe, de pessoas que estão próximas da gente. Então, pessoas, qualquer tipo de pessoa, objetos. Quando eu citei aqui os objetos do estúdio de gravação, então eles são diversos. E esses objetos que eu falei, computador, câmera, televisão, microfone, isso tudo faz parte do estúdio e eles são chamados de comum. Por que ele é comum? Porque ele tem a característica de ser simples, de ser coletivo. Da mesma forma, quando eu falo de lugares, praça, cachoeira, a gente pode pensar aqui também em bairros, que é um lugar, cidades. Eu não estou especificando. Se eu não estou especificando, eu não estou dando um nome específico ao lugar, ele é escrito com letra minúscula, porque ele simboliza um todo. Da mesma forma, animais. Se eu pergunto para você, você gosta de animais? Eu não falei de um animal específico. Eu perguntei para você, você gosta de animais? Qual? Aí você pode falar, eu gosto de gato e de cachorro. Aí o outro fala, eu gosto de calopsita, eu gosto de passarinhos, eu gosto de cachorro também. Então aí você começa a dar nome, que é um substantivo simples também, que vai dando outras classes aí. Então nós temos aí o substantivo comum e a característica dele, olha só, ele é escrito com letra minúscula. Aqui eu já nomeei, eu tenho a menina, a mesa, já vou usar o artigo, o gato, porque é masculino, e a cidade. Tudo aí escrito com letra minúscula. Mas quando eu falo, professora, o nome da cidade, quando eu falo, olha, a minha cidade é Governador Valadares, aí a história muda. Eu já estou falando de substantivo próprio, porque o próprio, ele nomeia, ele já dá o nome. Eu não estou mais naquele grupão de cidades. Eu especifiquei uma cidade, Governador Valadares. Como país, Brasil. Estado, Minas Gerais. Uma rua, Avenida Minas Gerais. Uma pessoa, Eric, eu dei um nome para a pessoa. Uma maneira particular é o que caracteriza o substantivo próprio. E ele é escrito como? Com letra maiúscula. Veja bem, vamos relembrar. Aqui no comum, eu chamo essa aqui menina de menina, porque ela representa a classe das meninas.
Essa mesa eu chamo de mesa, esse gato eu chamo de gato. Mas se esse gato aqui, ele chama Tom, ele tem um nome, ele já não pertence mais ao grupo dos gatos como comum. Ele passou a ter um nome, é o meu gato chama Tom. Então, se eu estou falando aqui de gato, eu posso estar falando de qualquer gato, mas na hora que eu dei o nome, ele passou a ser o meu gato, ele passou a ser particular. Se é particular, é uma maneira particular de falar, de escrever. Eu posso falar pessoa, Eric. De quem que você está falando? Não, eu estou falando do Eric, eu estou falando da Adriana. Então, eu especifiquei qual a pessoa. Pessoa, substantivo comum, e a partir da hora que eu dei um nome, que é particular, Adriana, você vai saber que eu quero falar com a Adriana, não é com a Ivanessa, eu não quero falar com Maria Clara, eu quero falar com a Adriana, e o nome aí é escrito com letra maiúscula. Então, a menina agora recebeu um nome, Carla. O Chico, que é o gato, que ele recebeu um nome que antes nós tínhamos lá, que era só gato, e a cidade recebeu um nome que é Campo Grande. Vamos lá, atividade. Leia com atenção a sinopse do livro. Luana, a menina que viu o Brasil Neném. Nós temos aí no título 2 substantivo próprio. Identifica aí rapidinho para mim. Nós temos o nome da Luana. Se está falando da Luana, não está falando de qualquer pessoa. Agora já é particular. E se está falando do Brasil, já está falando de um país específico. Então, nós temos aí 2 substantivo que é próprio. Vamos acompanhar, então, a leitura. Com muita ginga e graciosidade, a pequena capoeirista Luana nos leva a uma grande aventura. A história do descobrimento do Brasil. A encantadora menina de 8 anos, quando toca seu berimbau mágico, viaja através do tempo e nos leva junto para a época do descobrimento do nosso país. Entre um golpe e outro de capoeira, e ao ver o som do berimbau, Luana nos conta a história de seu povo, os afro-brasileiros, que foram escravos na época em que o Brasil ainda era neném. Nos conta também sobre a vida dos índios que aqui viviam antes da chegada dos portugueses. Sempre se divertindo e viajando pela história, Luana participa da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral nas praias brasileiras e nos conta sobre a reação dos índios ao avistar as estranhas pessoas cheias de roupas. Uma irresistível história infanto-juvenil através dos tempos sobre as raízes da nossa cultura e a importância das diferentes raças na formação do povo brasileiro. Termina o texto Flávia Marina. Eu coloquei a informação aqui na lateral da capa do livro, os autores. Os autores do livro são Haroldo Macedo e Oswaldo Faustino. Então, agora nós já temos aí a informação que nós conseguimos resgatar através da leitura. Nós conseguimos entender um pouco da visão do Brasil quando ele foi descoberto, que a Luana achou e usou a expressão Brasil Neném, e agora nós vamos compreender, fazer o quê? O estudo do texto,
trazendo aí as respostas que são coerentes com o que nós acabamos de ler. 1. Quem é a protagonista da história? Nós já falamos aí que protagonista nada mais é que o personagem principal da história. Então, a protagonista da história é a Luana. É ela que nos conta a partir da visão dela. Escreva o nome dos autores. Foi por isso que eu repeti na lateral do livro o nome dos autores, porque ele estava um pouco apagadinho e a gente ia precisar dessa informação. Os autores do livro são Haroldo Macedo e Oswaldo Faustino. 3. Qual o objeto mágico de Luana? Lá no texto diz que o objeto mágico de Luana é o berimbau. Então, o berimbau, ele representa o quê? A capoeira. Vamos seguir, então, no 4. Podemos afirmar que Luana é uma capoeirista por causa do seu instrumento mágico. O que a gente consegue fazer? Fazer uma associação. Berimbau está associado à prática da capoeira. Sendo ela uma capoeirista, ela utiliza o berimbau. Então, nós fizemos aí a comparação para que a gente pudesse realmente concordar com essa resposta. Número 5. Se você tivesse um objeto mágico, qual seria e por quê? Resposta pessoal. Você agora vai pensar em qual objeto mágico que você gostaria de ter. Se eu pudesse responder, na minha particularidade, eu queria o quê? Uma máquina do tempo, para que eu pudesse voltar em momentos que eu tenho muita saudade. Talvez você também queira ter, como Luana, um berimbau mágico, ou uma varinha mágica, para que você pudesse reviver algo do passado, ou que você pudesse também se transportar para o futuro. Agora é a sua imaginação. E como eu já falei em aulas anteriores, a resposta pessoal, ela é de grande importância. É a hora que você pode falar com as suas próprias palavras. É a hora que você pode expressar o seu conhecimento, o seu aprendizado do seu jeito. Vamos seguir? 6. Para que época da nossa história a menina é transportada e o que ela nos relata dessa época? Luana foi transportada para a época do descobrimento do Brasil. Ela nos relata a história de seu povo, os afro-brasileiros, e que foram escravos na época em que o Brasil ainda era neném. Essa expressão aí, ela é simbólica. O que é o Brasil neném? Quando ele foi descoberto, quando ele foi desmatado, quando ele foi povoado. O professor Renan, nas suas aulas de história, ele já enfatizou aí a descoberta do Brasil. Se você perdeu alguma aula do professor Renan, é hora de estar revendo também. Pesquise o significado de afro-brasileiro. O significado de afro-brasileiro é brasileiro com ascendência africana, brasileiro que tem aí raízes africanas. 8. Volte ao texto e copie o substantivo próprio. Vamos relembrar? Substantivo próprio é aquele que dá nome às particularidades. Nós usamos aí o exemplo do país.
Qual é o país que cita no texto? Brasil. E se ele é próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Então, o substantivo próprio do texto são Luana, que é a menina que relata e é capoeirista, quando o Brasil era neném, de acordo com a visão dela. Nós temos também Brasil, que é o país, e Pedro, que corresponde a Pedro Álvares Cabral. Terminamos a nossa aula naquela certeza que nós trabalhamos de uma maneira tão eficaz, que o conhecimento, ele foi o quê? Aprimorado. Você tem crescido como estudante, você tem utilizado todo esse recurso que é para você mesmo, para que o conhecimento ele chegue a ter você no conforto da sua casa. E se tiver alguém ainda que não acessou a plataforma, eu vou dizer como que faz. E você também pode o quê? Compartilhar essa aula com outras pessoas, essa riqueza de conhecimento. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular, na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Se você gostou da aula, deixa um joinha lá também, tá? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau!